Perigos que os jovens enfrentam, por John Charles Riley. Segundo perigo. Um outro perigo que os jovens enfrentam é o amor aos prazeres. A juventude é a época em que as nossas paixões são mais fortes e, como criança indisciplinada, clamam o mais alto possível para serem satisfeitas. É a época em que, geralmente, estamos no máximo do nosso vigor e saúde. A morte parece distante e gozar a vida parece-nos a coisa mais importante. É também o período da vida em que a maioria das pessoas tem poucos problemas ou ansiedades com que se ocuparem. Tudo isso colabora para que o jovem pense no prazer mais que em qualquer outra coisa. Eu sirvo às paixões e aos prazeres, seria a resposta sincera que muitos jovens deveriam dar, se lhes fosse perguntado: a quem você serve? Jovem, faltaria tempo se eu fosse falar de todos os frutos produzidos pelo amor aos prazeres e de todas as maneiras pelas quais esse tipo de amor pode lhe prejudicar. Por que haveria de falar sobre bailes, bebedeiras, jogos de azar, teatro, danças e coisas semelhantes? Poucos há que não conhecem, em parte, essas coisas, através de amarga experiência. E esses são apenas alguns exemplos. Tudo o que traz uma sensação de euforia momentânea, que faz naufragar o raciocínio, mantendo a mente num constante redemoinho, que agrada os sentidos e gratifica a carne, é o tipo de coisa que agora exerce grande poder em sua vida. E esse poder provém do amor aos prazeres. Acautele-se, não seja como aqueles mencionados por Paulo, que são antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Se você deseja apegar-se aos prazeres deste mundo, lembre-se do que lhe digo. São esses os que matam a alma. Ceder aos desejos da carne e dos pensamentos é o meio mais seguro de se obter uma consciência cauterizada e um coração impenitente e duro. A princípio, ceder aos desejos parece inconsequente, mas o impacto é sentido a longo prazo. Considere o que Pedro disse: exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Tais paixões destroem a paz que há na alma, quebrantam seu vigor, conduzem-na a um penoso cativeiro e fazem dela uma escrava. Considere também o que Paulo disse: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Colossenses 3,15. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5,24. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. 1 Coríntios 9,27. Antes do pecado, o corpo era uma perfeita habitação para a alma. Contudo, agora está todo corrompido, desregrado e necessita de constante vigilância. Ele é um peso para a alma, não um companheiro útil, um estorvo, não uma ajuda. O corpo pode se tornar um servo muito útil, mas será sempre um péssimo senhor. Considere estas outras palavras de Paulo: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Romanos 13,14. Essas são palavras cuja simples leitura operou de tal modo em Agostinho que ele foi transformado de um jovem imoral e vil em um fiel servo de Jesus Cristo. Jovem, desejo que o mesmo aconteça com você. Novamente, você deseja apegar-se aos prazeres deste mundo. Lembre-se que eles são completamente vazios, fúteis e de modo algum satisfazem. Assim como os gafanhotos da visão em Apocalipse, esses prazeres aparentam possuir coroas em suas cabeças. Mas do mesmo modo que tais gafanhotos,
você verá que possuem ferrões, verdadeiros ferrões em suas caudas. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é doce é bom, nem tudo que dá prazer momentâneo é prazer verdadeiro. Atire-se aos prazeres mundanos se você desejar, porém, jamais seu coração se satisfará com eles. Sempre haverá uma voz interior clamando como a sanguessuga: dá, dá. Provérbios 30:15. Há em seu coração um vazio que só Deus pode preencher e nada mais. Assim como Salomão descobriu, por experiência própria, você também descobrirá que os prazeres deste mundo não passam de um vão espetáculo, vaidade e vexação de espírito, como sepulcros caiados, com boa aparência externa, mas cheios de corrupção e cinzas em seu interior. É melhor ser sábio a tempo. É melhor rotular com a palavra veneno todos os prazeres terrenos. Dentre eles, até mesmo o prazer mais legítimo deve ser usado com moderação. Qualquer um deles destrói sua alma, se você coloca neles o coração. Nessa altura, não hesitarei em alertar a você e a todos os jovens a recordarem-se do 7º mandamento e a guardarem-se do adultério, da fornicação e de todo tipo de impureza. Temo que exista, frequentemente, uma falta de franqueza ao se falar desta parte da lei de Deus. Mas, quando vejo o modo como os profetas e os apóstolos lidaram com esse assunto, quando observo a maneira aberta com que os reformadores da igreja denunciaram esses pecados, quando olho a quantidade de jovens seguindo as pisadas de Rubens, Amon, Ofni e Finéias, não posso, em sã consciência, ficar quieto. Duvido que o mundo se encontre em melhor situação por causa do silêncio excessivo que prevalece em relação a esse mandamento. De minha parte, penso que seria uma falsidade e uma cortesia sem fundamento bíblico dirigir-me aos jovens e não falar deste pecado que é preeminentemente o pecado peculiar do jovem. A quebra do 7º mandamento é o pecado que se sobrepõe a todos os outros e que, como disse Oséias, tira o entendimento. É o pecado que deixa na alma marcas mais profundas do que qualquer outro que o homem pode cometer. É um pecado que extermina os seus milhares em qualquer idade e que arruinou não pouco entre os santos de Deus em épocas passadas. Ló, Sansão e Davi são desagradáveis provas desse fato. Esse é o pecado para o qual o homem ousa sorrir e o suaviza com nomes como diversão, fraqueza, impetuosidade. É, porém, o pecado com o qual o diabo especificamente se regozija, pois o diabo é o espírito imundo e também é o pecado que Deus especificamente abomina, declarando que julgará os impuros e adúlteros. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Jovem, eu insisto, se você ama a vida, fuja da imoralidade sexual. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios capítulo 5, versículo 6. Fuja das ocasiões para esse pecado, da companhia daqueles que podem induzi-lo a pecar e de lugares onde você pode ser tentado a cair nesse pecado. Leia o que o nosso Senhor disse a respeito em Mateus capítulo 5, versículo 28. Seja santo como Jó, que disse: fiz aliança com meus olhos. Jó capítulo 31, versículo 1. Fuja de conversas imorais. Essa é uma das coisas que nem sequer deve estar em nossos lábios. Não há como manusear o piche sem sujar as mãos. Fuja dos pensamentos imorais, resista-lhes, mortifique-os, ore a respeito, faça qualquer sacrifício ao invés de ceder. Com muita frequência, a imaginação é a incubadora onde é chocado esse pecado. Vigie os seus pensamentos e pouco haverá que se temer quanto às suas ações. Considere o alerta que tenho lhe dado. Se tudo o mais for esquecido, não se esqueça dessa advertência.